Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Justiça na Tarde. Em Brasília, 2h11, horário brasileiro de verão. Seja bem-vindo a mais um Justiça na Tarde ao vivo nesta quinta-feira, 10 de janeiro de 2019. E hoje vamos repercutir o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade na data de ontem, aliás, anteontem, terça-feira, aqui no Supremo Tribunal Federal, ação que questiona a medida provisória editada já no segundo dia do ano pelo novo presidente do país, Jair Bolsonaro, medida provisória que, entre outras iniciativas, extingue o Ministério do Trabalho. E nessa ação direta de inconstitucionalidade, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, pede que o STF suspenda essa medida. No caso, a avaliação será feita, já que nós estamos durante o recesso do Poder Judiciário neste mês de janeiro. A avaliação, a princípio, será feita pelo presidente da mais alta corte do país, ministro Dias Toffoli. Esta é a segunda ação sobre o assunto que chega ao Supremo. Na primeira, a Federação Nacional dos Advogados também apresentou um processo semelhante. No caso, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que, inclusive, ontem já foi rejeitada, não no mérito, mas o andamento, prosseguimento do feito foi rejeitado já na data de ontem pelo ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Em relação ao Ministério do Trabalho e ao fim da pasta histórica, há décadas existente no Brasil, são muitas as polêmicas, muitas as controvérsias e a medida faz parte de um pacote de iniciativas defendidas pela nova presidência da República em matéria trabalhista para, nos dizeres do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, desregulamentar, desburocratizar, facilitar a vida do empresário, do empreendedor em todo o território nacional. E aqui no programa, ao longo das próximas 2 horas, o Justiça na Tarde vai, portanto, repercutir o assunto, tratar dos aspectos jurídico-legais, quais são os questionamentos à luz do ordenamento jurídico, à luz da legislação existente, à luz da lei das leis, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Faremos isso ao longo de mais de 2 horas de programa, como sempre, com um verdadeiro time de especialistas, buscando sempre ouvir diferentes pontos de vista a respeito da matéria. E já vamos aqui anunciar a participação do nosso primeiro entrevistado. Portanto, relembrando você, ouvinte, vamos repercutir o fim do Ministério do Trabalho e o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal, anteontem, questionando a medida. Vamos então abrir os trabalhos com o juiz do trabalho, Rodolfo Pamplona Filho, ele que é juiz titular da 32ª Vara do Trabalho da capital baiana, Salvador, professor de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho e, além disso, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Meritíssimo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Muito bom recebê-lo de volta. Boa tarde, ainda dá tempo. Feliz 2019 para o senhor. Boa tarde, feliz 2019. É um prazer, uma honra estar ao seu lado e estar aqui com cada um de vocês, nossos ouvintes da Rádio Justiça. 2019 que já começou com tudo e algo inesperado, já o anúncio da extinção do Ministério do Trabalho, quem diria, pasta histórica, décadas de existência no Brasil. E na sua avaliação, meritíssimo, há um recado político
em já se adotar uma medida tão emblemática logo no primeiro dia de gestão de mandato? Bem, é algo que já vinha sendo anunciado antes da posse e que efetivamente se realizou. Há uma ideia de uma reestruturação do Estado e com essa perspectiva da mudança da estrutura. Lamenta-se profundamente o fim de um ministério que era tradicional. Desde o início dos anos 30, nós tínhamos o Ministério do Trabalho numa preocupação específica sobre as condições de trabalho no Brasil. Que vai ficar, como vai ficar, só o futuro nos dirá. Já que o senhor aqui começou a falar sobre o histórico do Ministério do Trabalho, e é bom rememorarmos isso com o nosso ouvinte, meritíssimo, e nesse sentido peço que o senhor aprofunde um pouco mais essa questão com o nosso ouvinte da Rádio Justiça, não só quando surgiu, mas em que contexto e as motivações para a criação de um ministério específico para cuidar das relações trabalhistas no país. Pois não. O Ministério do Trabalho, que nasceu originalmente como Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, na década de 30, ainda no governo Vargas, sendo o seu primeiro-ministro Lindolfo Collor, que era avô do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. O Ministério surgiu num momento de fomento e de criação, basicamente, do direito do trabalho no Brasil. Por quê? Porque no período anterior nós tínhamos normas, tínhamos leis muito incipientes, esparsas. Por quê? Porque ainda estamos saindo de um Brasil recém-saído da escravidão e ainda com uma população eminentemente rural. A partir dos anos 30, com o advento da ascensão de Vargas ao poder, vê-se com muita clareza uma preocupação do estabelecimento das principais regras trabalhistas até hoje vigentes. A ideia do estabelecimento de um salário mínimo, a ideia da gratificação natalina, o 13º salário, a ideia de férias remuneradas. Cada um desses direitos, hoje também consagrados em legislação de outros países do mundo, né, começaram a ser exigidos, ser aplicados no Brasil. E a partir dos anos 30, notadamente. E o Ministério do Trabalho atuava e atua, entre várias funções, também na fiscalização das relações de trabalho. Por quê? Porque, de fato, o direito do trabalho é um direito privado, é um direito que está relacionado a um contrato, mas ele tem uma peculiaridade da vulnerabilidade de um sujeito, do trabalhador, que não tem, normalmente, poder de barganha para exigir o cumprimento de determinados direitos sob pena de ser despedido. E aí, nessas circunstâncias, o Estado brasileiro, né, a fiscalização atuava. Essa fiscalização estava, tradicionalmente, dentro de um ministério específico, que, obviamente, também cuidava de outros aspectos de políticas públicas de fomento ao trabalho. A mudança da nova administração federal vai num sentido de tentar readequar essa atividade. Nesse ponto, independentemente de posicionamentos políticos e ideológicos, uma linha muito clara que já se delineava também na reforma trabalhista. Note que eu tive a oportunidade e a honra de conversar com você, Ricardo, é sempre uma honra, porque você está sempre atualizado, a gente tem debatido aqui questões importantíssimas das modificações da legislação trabalhista, né? Nós tínhamos uma discussão sobre aspectos que não eram muito favoráveis ou benéficos aos trabalhadores. Bem, segundo o novo governo, a reforma ainda foi tímida, então pode-se esperar mais mudanças no front. Ainda em relação ao Ministério do Trabalho, o senhor já comentou, meritíssimo, sobre algumas atribuições, destacando o papel fiscalizatório. Bem, no senso comum, o cidadão do dia a dia imagina o Ministério do Trabalho como ali responsável por todo o registro, pela emissão da carteira do trabalho e por todo o registro dos trabalhadores seletistas, também a questão do registro sindical, ainda o cuidado com o FGTS, com as verbas do FGTS.
E o senhor também destacou a questão fiscalizatória. Bem, que outras atribuições importantes e que podem aí ser fragilizadas com o fim do Ministério do Trabalho, meritíssimo? O Ministério do Trabalho atuava, em especial, nas políticas públicas de fomento ao posto de trabalho. Isso é uma das coisas mais importantes para se compreender, porque o direito do trabalho, ele só existe, só faz sentido realmente no capitalismo. Por quê? Porque é justamente quando você estimula as pessoas a terem postos de trabalho e possam consumir como as suas fontes de subsistência, nós temos uma política que repercute para toda a sociedade. Esta era também uma das atribuições do Ministério do Trabalho, buscar os estudos sobre empregabilidade, verificar efetivamente os pontos a ter uma maior atuação, além, obviamente, dos aspectos relacionados à formalização. Bem, essas funções deixam de existir? Não. Elas, em tese, passam a ser para outros órgãos da administração pública. Lamenta-se a ideia de extinguir algo que tradicionalmente já prestou grandes serviços, continuava prestando, e sem sombra de dúvida é um campo de fiscalização que garantia aos nossos trabalhadores pelo menos a possibilidade de resolver as questões sem precisar ir ao judiciário. Por quê? Porque imagine uma situação hipotética. Alguém descumpre de forma quanto mais os direitos trabalhistas. Ora, a primeira coisa que se poderia fazer era justamente uma denúncia anônima à fiscalização do trabalho para que pudesse ir lá sem medo de retaliações. E aí, neste caso, haveria as autuações para que os empregadores pudessem, né, se adequar. E isso é algo que precisa ser muito entendido do ponto de vista econômico. Por quê? Porque a pessoa diz, não, mas o cara está cumprindo, é problema somente dos interessados, do empregado e do empregador. Não é só isso. Por quê? Porque alguém que descumpre de maneira quanto mais as verbas trabalhistas, né, deixa de pagar aos trabalhadores e ao próprio Estado, nos impostos correspondentes, determinados valores. E aí ela poderia fazer preços supostamente mais baixos, não faz. Faz o mesmo preço que o concorrente faz, ou talvez um pouquinho menos, só que o concorrente que paga tudo direitinho acaba tendo um lucro menor e potencialmente fecha. Ou seja, nós vamos ter aqui uma situação de concorrência desleal com descumprimento de regras trabalhistas. Então, só para reforçar, o Ministério do Trabalho nesse papel fiscalizatório também, meritíssimo, cabia ao Ministério do Trabalho analisar essas situações e, em caso de irregularidades, abrir um procedimento administrativo. Existia essa possibilidade, então, de sanções administrativas, por exemplo, aplicando uma multa àquela empresa desobediente. Exatamente. Com muita frequência havia denúncias de que determinadas empresas, em vez de contratar empregados, contratavam estagiários, contratavam prestadores de serviço, pessoa física, pessoa jurídica, contratavam cooperativas que, se regulares, se formais, se efetivamente exercessem essa atividade, não havia problema algum. Mas, na verdade, os estagiários se tornaram, na prática, quase um primeiro emprego, quando era uma complementação de aprendizado, né? Situações em que as pessoas distorciam outras relações jurídicas para não ter que pagar os encargos trabalhistas e os encargos tributários correspondentes. Nós já começamos já na largada, com movimentos, quer dizer, o novo governo dizendo a que veio em matéria trabalhista, então, portanto, propondo a extinção do Ministério do Trabalho via medida provisória. E eu pergunto, nessa caminhada, meritíssimo, há um receio, e agora falando com o senhor enquanto magistrado, enquanto juiz do trabalho, se já começaram acabando com o Ministério do Trabalho, pode ser que lá na frente a próxima vítima seja a Justiça do Trabalho? Bem, o presidente da República anunciou que se houver clima político para encaminhar nesse sentido, ele
pretende encaminhar. Parece-nos que o fim do Ministério do Trabalho, dentro deste clima político que ele propugna, é o primeiro passo para a extinção do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho como órgão especializado. O que, muitas vezes, nesse período que vivemos nos últimos anos, as pessoas acabam querendo, me permitindo uma irreverência, matar a vaca para extinguir o carrapato, quando, na verdade, as eventuais distorções em qualquer órgão da administração pública devem ser denunciadas e combatidas, mas não extinguir a prestação do serviço público correspondente. Por quê? Porque o conflito trabalhista continuará existindo, seja na Justiça Estadual, seja na Justiça Federal Comum, seja no modelo vigente como a Justiça Federal Especializada. A capilaridade que a Justiça do Trabalho tem, comparada à Justiça Federal Comum, é um diferencial que deve ser levado em consideração se há interesse em realmente combater as distorções da aplicação da legislação trabalhista. Por quê? Porque provavelmente numa situação de incorporação teríamos primeiro um fato inédito no país, assim, com uma mudança de tal monta, né? A coisa mais próxima que tivemos disso foi a extinção dos tribunais de alçada em alguns estados, né? Mas nesse ponto, tendo uma estrutura que é muito maior que a da Justiça do Trabalho, indo para a Justiça Federal, que é talvez um quinto, um sexto do seu tamanho. Seria algo que, em prol da eficiência e em prol até mesmo da segurança das relações jurídicas, não deveria ser cogitado. Há críticas em relação à atuação da Justiça do Trabalho, até de alinhamentos político-ideológicos, e a crítica mais feita é a de que seria uma justiça excessivamente pró-trabalhador. Como responder a essa crítica, Meritíssimo, o senhor falando enquanto juiz do trabalho? Eu digo, na condição de juiz do trabalho, da honra que me é ser juiz do trabalho há mais de 2 décadas, eu posso dizer que há uma confusão conceitual. O direito do trabalho, seja aplicado pelo Justiça do Trabalho, seja aplicado por qualquer outro ramo que se possa inventar, ele sempre será protetivo, ele sempre será protetor, como o direito do consumidor também deve ser do cidadão consumidor. A Justiça do Trabalho não tem essa finalidade. A Justiça do Trabalho é para resolver o conflito. E aí eu convido qualquer pessoa que tenha interesse em efetivamente conhecer a realidade, assistir a audiências da Justiça do Trabalho. Se estiver em Salvador, será um prazer recebê-lo na 32ª Vara do Trabalho de Salvador, para que possa mostrar que a situação em que há o descumprimento deve ser reparado e a situação da aventura processual deve ser sancionada. Uma outra crítica que se faz é a seguinte, a questão orçamentária. Então, o Ministério do Trabalho, o fim da pasta veio no discurso da nova presidência da República de enxugar a esplanada dos ministérios. E em relação à Justiça do Trabalho, se diz que, bem, que país do mundo tem uma Justiça do Trabalho como o Brasil? É um dinheiro jogado fora. E aí, Meritíssimo, eu pergunto, essa história de o Brasil ser o único país do mundo com uma justiça trabalhista é uma lenda urbana? Lenda urbana, mito puro, é realmente uma noção básica de fake news. Se a qualquer pessoa com o mínimo de acesso ao Google já verificará que tem Justiça do Trabalho na Alemanha, na Espanha, em Israel. Há vários países como dele, existem, em verdade, muitos modelos de solução jurisdicional, ou, para ser mais técnico, muitos modelos de solução trabalhista. Existem modelos de natureza puramente administrativa, como na França. Existem modelos de poder judiciário especializado, com 3 graus de jurisdição, com juiz classista, como na Alemanha, né? Então, cada país tem a sua cultura, a sua mentalidade. É claro que todo discurso de enxugamento da máquina pública para a redução de custos é algo que deve ser muito bem analisado. Por quê? Porque, obviamente, não se deve desperdiçar dinheiro público. O interesse público deve prevalecer sempre. Mas perceba que o próprio governo propôs, vou fazer 15 ministérios, fiz 22. Por quê? Porque sentiu que há necessidade. Então, nessa circunstância, é preciso verificar
há ou não a necessidade de uma forma específica de solução de conflitos. Essa é uma opção política. Na minha condição de magistrado, para mim, claro, pensando individualmente, tanto faz eu ser juiz de trabalho especializado ou ser um juiz federal especializado em trabalho, podendo a possibilidade de atuar até em outros ramos. Individualmente não é o problema. A questão é pensar, no modelo trabalhista que se tem no Brasil, tradicionalmente, com um modelo de solução de conflitos, é este o modelo que se quer? Essa é a pergunta que não quer calar. E já se encaminhando para o final, meritíssimo, já que o senhor aqui nos brindou com uma aula sobre um rápido histórico do Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho, qual é a história desse ramo do judiciário brasileiro, meritíssimo? Conto com grande prazer e grande honra. A Justiça do Trabalho originou-se, a sua gênese realmente, ela tinha uma origem administrativa. Nós tínhamos 3 órgãos distintos que cuidavam de atribuições distintas. Havia as juntas de conciliação e julgamento, que cuidavam dos contratos individuais de trabalho. Havia as comissões mistas de conciliação, que cuidavam dos conflitos coletivos. E havia o Conselho Nacional do Trabalho, que discutia questões previdenciárias, previdência no Brasil originariamente era previdência privada, e questões referentes à estabilidade. 3 órgãos de natureza administrativa vinculados ao Ministério do Trabalho originalmente e que atuavam distintamente. No final dos anos 30, com o decreto 1237 de 39, que depois foi incorporado à própria CLT, pegou-se essa estrutura administrativa e deu-se uma feição judicial, transformando as juntas de conciliação na base. As comissões mistas de conciliação tornaram-se os tribunais regionais do trabalho e no topo ficou o Conselho Nacional do Trabalho, que mudou o nome com a CLT em 43 para o nome que tem hoje, TST, Tribunal Superior do Trabalho, fazendo uma estrutura piramidal de 3 graus de jurisdição, num modelo muito parecido com o modelo alemão, né, até hoje vigente. Esse ramo do Poder Judiciário, que cuidava basicamente dos conflitos trabalhistas individuais e coletivos, ele já teve um momento histórico no país em que se pensou na sua extinção. Vale recordar que na reforma do Judiciário, quando o segundo relator da reforma do Judiciário, na época deputado, depois senador, Aloysio Nunes Ferreira, era o relator, a proposta foi literalmente essa, de extinção da Justiça do Trabalho em transformação em varas especializadas da Justiça Federal. Isso constou num primeiro relatório. Houve uma grita, houve uma resistência enorme da sociedade organizada quanto a essa mudança e voltou-se ao modelo anterior. E a Justiça do Trabalho saiu, inclusive, fortalecida, né, com a emenda 45, né, que ampliou a sua competência. De tempos em tempos se discute a atuação da Justiça do Trabalho, né? Pensando se deveria incluir ou não os estatutários, se deveria ou não incluir os autônomos, se deveria ou não incluir as entidades de previdência privada fechada. E nos últimos anos nós temos visto um esvaziamento da competência por decisões do Supremo Tribunal Federal. Talvez, fazendo essa questão de uma forma séria, fundamentada, pensando no bem do serviço público, talvez a gente pudesse propagar não pela extinção do seu trabalho, mas sim pela sua efetiva transformação na Justiça do Trabalho. O que eu quero dizer isso? Porque na prática nós acabamos virando a Justiça dos desempregados. Por quê? Porque as pessoas, não tendo mais outra solução, iam para a Justiça do Trabalho. Por quê? Porque enquanto ainda empregados tinham um receio de reclamar. E era dos desempregados mesmo. Por quê? Porque quem exercia a atividade de outra natureza, por exemplo, cooperativas, sérias mesmo, não fraudes, cooperativas, pessoas físicas que prestavam serviço como prestador de serviço autônomo, pessoas que prestavam serviço através de pessoas jurídicas como uma prestação de serviço, empreitadas, quase tudo ficava fora do seu trabalho, ainda fica fora. Não faz sentido ter um órgão especializado em relações de trabalho que não abranja também os servidores públicos, não somente os empregados públicos, mas os estatutários como um
para resolver e é para dar um patamar civilizatório mínimo a todo cidadão, né, que isso seja realmente uniforme para todos. E para finalizar, um último questionamento em relação à Justiça do Trabalho diz respeito ao elevado número de processos trabalhistas. Nós temos aí, por exemplo, o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, mostrando que em 2015 foram ajuizadas no país 4 milhões de novas ações trabalhistas. De quem é a responsabilidade por tantos processos? Perceba como a gente deve analisar essa questão. Termos tantos conflitos trabalhistas, é porque a justiça é eficiente ou ineficiente? A questão não é essa. A questão é termos tantos conflitos trabalhistas, quer dizer que nós estamos vivendo relações de emprego com eletricidade, em que as pessoas se sentem cada vez mais exploradas e os empregadores também se sentem enganados. Ou seja, nesse ponto, nós deveríamos propugnar não pelo fim da atuação do Poder Judiciário, mas sim por uma efetiva pacificação dos conflitos trabalhistas. E aí sim, não é extinguir o ramo do Poder Judiciário, mas estimular outras formas de solução sem precisar do Judiciário, para que o Judiciário possa cuidar de maneira célere do que efetivamente não tem jeito. Juiz do Trabalho Rodolfo Pamplona Filho, juiz titular na 32ª Vara do Trabalho da capital baiana, Salvador, professor de pós-graduação em Direito Material e Processual do Trabalho e, além disso, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Meritíssimo, uma vez mais, muito obrigado por esta participação e aproveito para desejar um excelente restante de semana. Até a próxima. Ricardo, é um prazer enorme ouvi-lo, debater contigo e ser entrevistado para servir ao cidadão.